pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre sequências ou sucessão, certo? Sucessão ou sequência. O quadro a seguir mostra ordenadamente a lista dos 6 primeiros classificados no Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 2007. Então temos aqui, primeiro lugar, São Paulo, segundo lugar, Cruzeiro, terceiro lugar, o Grêmio, quarto lugar, Palmeiras, quinto lugar, Fluminense, sexto lugar, Santos. Essa seria a nossa ordem aqui, certo? Então vejamos os elementos da sucessão ou sequência. São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Santos. Cada time é um termo na sequência. O critério ordem de classificação identifica o que é o primeiro termo, o segundo, o terceiro e assim até o sexto termo, certo? Na representação de uma sucessão, os termos aparecem entre parênteses, ordenados e separados por vírgula, como podemos ver em cima. Veja agora o quadro a seguir. Ele mostra o número de alunos do primeiro ano que não alcançaram média em matemática em cada uma das 3 etapas de 2019. Então, a etapa 1, tivemos 18. Etapa 2, tivemos 15. Etapa 3, tivemos 11. Os números da última linha formam a sequência ou sucessão, 18, 15 e 11. O critério ordem cronológica identifica qual é o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Sucessão ou sequência é toda lista de termos em que se distingue, a partir de um determinado critério bem definido, o primeiro, o segundo e o terceiro, e assim sucessivamente. Numa sequência, 2 coisas são importantes: os termos que a compõem e a ordem em que eles aparecem a partir de um critério pré-estabelecido. Sequência numérica. Vamos dar ênfase às sequências numéricas. São aquelas cujos termos são números reais. Uma sequência pode ser finita ou infinita. A sequência 18, 15 e 11 é uma sequência numérica finita. Ela tem último termo. A sequência 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, a sequência dos números naturais pares, é uma sequência infinita. Não existe um maior número natural par. De modo geral, os termos consecutivos de uma sequência numérica são indicados por uma letra minúscula acompanhada de um índice. A1 representa o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, A4 o quarto termo, e assim sucessivamente. A N é chamado de enésimo termo ou termo geral. Veja que esse númerozinho que aparece de lado da letra A, ele é o índice, indica a posição do elemento da sequência. Ele indica a posição. Isso é muito importante, pessoal. Então temos aqui a representação de uma sucessão infinita. Aí nós temos A1, A2, A3, A4 e assim até chegar em AN. A representação de uma sucessão infinita, vamos ter A1, A2, A3, A4, chegamos em um determinado termo e aí continuamos que ela é infinita. A sucessão infinita 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dos números naturais ímpares temos o seguinte: o primeiro termo, A1, é 1. O terceiro termo, então 1, 2, 3, já que aqui é A3, é o número 5.
A6 quer dizer que eu tenho o sexto termo, que é a minha posição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é meu 11, certo, pessoal? Lembrando que esse número indica a posição, ok? Progressão aritmética. Vamos falar de uma sequência agora bem característica. Progressão aritmética. Veja um exemplo aqui. Rodrigo resolveu colecionar moedas. Começou apenas com 15, mas ele está animado. A cada dia, pretende acrescentar mais 4 moedas à sua coleção. Vejamos como é que ficaria isso. Ele tem 15, somando mais 4, 19, mais 4, 23, mais 4, 27, mais 4, 31, mais 4, 35 e assim sucessivamente. A sequência ficaria 15, 19, 23, 27, 31, 35. A constante, esse valor que ele soma, que é as 4 moedas, a constante 4, é a razão da sequência. No caso, quanto de um valor para o outro está aumentando. Essa é chamada a minha razão. Então vejamos o seguinte. Pela definição de progressão, temos o seguinte. Progressão aritmética, chamada de PA, é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo termo, é a soma do antecessor com uma constante R, que essa constante R é chamada razão da PA. Veja o seguinte, para n maior que 1, uma PA obedece à lei de recorrência. Vejamos. Temos isso aqui. Cada termo que eu tiver na PA, ele vai ser igual ao termo anterior, ao termo mais a minha razão. Então, acrescento a razão a um termo qualquer e eu vou ter o seu sucessor. Isso quer dizer que, se eu passar isso para cá, ele vai vir negativo. Quer dizer que a diferença entre dois termos, um termo e o seu antecessor, é igual a esse R, que a gente chama de razão. Portanto, a razão R é a diferença entre um termo qualquer e o anterior. Isso quer dizer, se eu pegar A2 menos A1, tem que ser igual a A3 menos A2, que é igual a A4 menos A3, pois a diferença entre um termo e seu antecessor é sempre a razão. Vejamos como é que isso fica. Veja, 2, 5, 8, 11, 4 é uma PA finita. Ela é crescente porque cada termo é maior que o anterior. Sua razão é. Então, ele quer saber qual é a razão disso aqui. Então, a razão, pelo que vimos anteriormente, é só subtrair um termo pelo outro. Então, 5 menos 2, ou 8 menos 5, ou 11 menos 8, ou 14 menos 11. Isso quer dizer, se eu fizer isso, 5 menos 2, 8 menos 5, 11 menos 8, 14 menos 11, todos eles vão me dar 3. Então, qualquer tempo que eu pegar menos o anterior, vai me dar essa razão. Então, a razão, nesse caso, ela é 3. Em geral, se R é maior que 0, a PA sempre é crescente. Quer dizer, se esse valor aqui do R é um valor positivo maior do que 0, então a minha sequência ela vai ser uma sequência crescente. Os valores vão estar sempre aumentando. Isso basta olhar para R. Se R for maior do que 0. Veja essa outra sequência. 6, 5,5, 5, 4,5, 4, 3,5. É uma PA finita também. Infinita nesse caso, desculpa. Ela é decrescente porque cada termo é menor que o anterior. Sua razão é, então, mesma coisinha, é pegar um termo menos o anterior. Termo menos o anterior. Termo menos o anterior. E assim sucessivamente. Qualquer uma que eu pegue o termo menos o antecessor, não preciso fazer em todos, é só um deles, se ele já me disse que é uma PA. Então veja, se eu faço 5,5 menos 6, isso vai ter que ser igual a 5 menos 5,5, que por sua vez é igual a 4,5 menos 5, que é igual a 4 menos 4,5, que é igual a 0,5. Em geral, se R é menor que 0, quer dizer,
aqui como deu um valor negativo, esse valor é menor que zero, a PA ela é decrescente. Então, toda vez que a razão for negativa, então a minha PA ela é decrescente. Veja no caso essa PA aqui. É uma PA constante, porque em todos os termos são iguais, sua razão é. Então, se a gente fizer a subtração de qualquer termo menos o anterior, já que são todos iguais, vai dar quanto? Zero. Então, veja. Em geral, se R é igual a zero, PA é constante. Vamos ver uma aplicação disso. Se 2m mais 1 e 3m menos 4 é uma PA, obter o valor de m e a razão da PA. Então, ele quer o valor que m assume aqui e a razão dessa PA. Lembrando que ele está afirmando que isso aqui é uma PA, essa sequência é uma PA. Então, vamos lá. Na sucessão, nós temos que o primeiro termo é 2, o segundo termo é m mais 1 e o terceiro termo é m menos 4. Pela a definição que vimos anteriormente, temos o seguinte: se ela é uma PA, deve ser A2 menos A1 é igual a A3 menos aqui. Lembrando que isso aqui é igual à razão. Isso aqui também é igual à razão. Então, posso afirmar que esse é igual a esse. Essa diferença A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Justamente porque todos vão ser iguais à razão. Então, vejamos o seguinte. Substituindo, nós temos que A2, esse valor é A2, esse valor é A1, então A2 menos A1. Aqui nós temos o A3 menos esse valor que é A2. Certo? Feita a subtração, quer dizer, feito a substituição, vamos ter o seguinte. Fazendo a continha aqui, 1 menos 2 dá menos 1. Fazendo o jogo de sinal aqui, temos que vai ficar menos m e menos 1. Certo? Resolvendo isso aqui, vamos ter m menos 1 igual a m, 3m menos m vai dar 2m. Menos 4 com menos 1, isso vai dar menos 5. Então, passar o m para cá e o menos 1 para cá. Então, vamos lá. Passando, nós temos que isso aqui, esse menos 1 vai ficar positivo, menos 1 com menos 5 dá menos 4. Aqui vai ficar negativo, menos 2m com mais m vai dar menos m. Que isso, indicando, trocando os sinais, m é igual a 4. Então, o valor de m aqui é 4. Se m é 4, os valores de minha sequência serão 2, m mais 1, 5, 3 vezes m, que é 3 vezes 4, dá 12, menos 4 dá 8. Então, quando eu ver qual é a diferença de um para o outro, então de 8 menos 5, ou de 5 menos 2, é 3. Então, de razão, 3. Ok? Da definição de PA, decorre que, de 3 termos consecutivos, o termo do meio é a medida aritmética dos outros dois. Veja o seguinte, considerando o que a gente fez anteriormente, considerando os termos positivos A1, A2 e A3, temos que A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. E lembre que isso aqui vai ser a razão, isso aqui também é a razão. Por isso que eu posso dizer que isso é igual a isso. Botando o A2 para cá, como ele está negativo, ele fica positivo. Então, vamos ter 2A2. E aí, botando esse para cá, vai ficar uma soma. Então, A1 mais A3, nesse caso aqui. Então, esse 2 que está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, aqui eu tenho a média aritmética. O antecessor mais o sucessor de A2 dividido por 2 dá ele. Certo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o termo geral do meu PA. Veja, numa progressão aritmética, o primeiro termo e a razão são fundamentais.
primeiro termo e a razão. Conhecendo-os, fica fácil escrever toda a progressão. Vamos analisar um processo geral para se obter um termo qualquer de uma progressão aritmética, a partir do primeiro termo e da razão. Observe a sequência de termos abaixo. Então, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Veja que A1 vai se transformar em A2 se eu somar a razão. A2 se transforma em A3 se eu somar a razão novamente. E assim sucessivamente. A cada termo, tem um termo. Para encontrar o próximo, basta somar a razão. E aí nós encontramos os termos dessa sequência. Note que saltar de um termo para o seguinte significa somar a razão. De A1 até A2 temos um salto. Então fazemos o quê? Para encontrar A2, pegamos A1 e somamos R. Isso quer dizer, damos um salto somando R. A1 até A3, damos dois saltos. De A1 até chegar em A3, a gente dá dois saltos. Certo? Aqui era 2, a gente só deu um salto. Aqui é 3, a gente vai dar dois saltos. E assim sucessivamente. Eu quero A4, então eu vou dar 3 saltos a partir de quem? De A1. Assim por diante. De maneira geral, A1 até um termo genérico a N são N menos 1 saltos. Então veja o seguinte aqui. Eu tenho a N, que eu vou partir de A1, mas eu sempre dou um salto a menos do que o que eu quero aqui. Então, se é N menos 1, então se N aqui é 10, aqui eu vou ter 9. Se aqui for 100, aqui eu vou ter 99. Fez a razão, que é a quantidade de saltos que a gente faz. Então, vejamos que nessa aqui será a minha regra, o meu termo geral da minha PA. Onde a N é o enésimo termo. Ele vai representar o último termo de minha sequência, ou o termo que eu desejo encontrar, que aí eu considero como se fosse o último termo. N é a posição do número de termos, quer dizer, em qual é o termo que eu estou falando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo e assim por diante, certo? E R, como a gente já sabe, R é a razão e A1 é o primeiro termo, certo? Então veja. O raciocínio utilizado funciona mesmo que não se tome como ponto de partida o primeiro termo. De A8 para A9, temos um passo, um salto. De A9 para A10, damos mais um salto. De A10 para A11, mais um salto. E assim sucessivamente. Se eu quero voltar, então eu vou fazer o quê? Eu vou para esse salto a mais que eu dei. Então, saltar o termo seguinte é somar a razão. Saltar para o termo anterior é subtrair a razão. De A1 para 15 são 15 menos 1, igual a 14 saltos. A 15, eu vou ter o quê? Partindo de A1, para chegar em A15, eu tenho que dar 14 saltos. Então, vai ser 14, seria o 15 menos o 1. Então, vou ter que dar 14 saltos. Dar 14 saltos é 14 vezes a minha razão. Ou isso quer dizer que A1 vai ser quem? A diferença entre o 15º termo menos 14 vezes a razão. Quando eu faço essa diferença, eu tenho que encontrar o primeiro termo. De A8 para 12 são 12 menos 8. Estou saindo de A8 e quero chegar em A12. Então, vou ter que dar 4 saltos. 8, 9, 10, 11, 12. Então, tenho que dar 4 saltos. Vejamos, isso quer dizer que A12 é igual a 8 mais 4 vezes a razão. Isso quer dizer que A8 ele é igual a A12 menos 4 vezes a razão. De A10 para A13 são 13 menos 10, ou 3 saltos. Vejamos, A13 é igual a A10 mais 3R. Veja aqui, 10 mais 3 tem que dar o valor que eu tenho aqui, que é 13. Então, o 10º termo
mais 3 vezes a razão é igual ao 13º termo. Ou A10 é igual a quem? A13, quer dizer, o 13º termo, menos 3 vezes a razão. De A23 para A37 são 37 menos 23, 14 saltos. Então, vejamos que de A37 é igual a A23 mais 14R, já que 14 mais 23 vai dar 37. Ou A23 é igual a A37 menos 14R, certo? Vejamos o seguinte. Na PA, menos 2, 1, 4, calcular o 15º termo e o termo geral, no caso a N. Ele quer, no caso, quando ele fala termo geral, uma regra que determina essa sequência, que eu posso encontrar qualquer termo dessa sequência. Calcular o 15º termo, nesse caso aqui, precisamos de algumas coisas. Vejamos. Na sucessão, A1 é igual a menos 2. R, que vai ser 4 menos 1, que é um termo menos o antecessor, é 3. Então, minha razão é 3. Então, vejamos o seguinte. Como eu quero o 15º termo, eu tenho que A1, já que eu tenho o primeiro termo, vou partir dele, e chegar até o 15º. Então, para chegar até o 15º, eu tenho que dar 14 saltos. 14 com 1 vai dar meu 15. Então, veja lá. Meu R é quanto? 3. Então, substituindo os valores, eu tenho A1 menos 2 e R3. Então, vamos ter menos 2 mais 14 vezes 3, 42. Que é igual a 15 igual a 40. Certo? Então, esse é meu 15º termo. Vamos usar a forma do termo geral para encontrar o termo geral dessa sequência, substituindo os termos que nós temos aqui. Então, veja, como ele não é um termo geral, porque ele não deu quem é N, qual é o número de termos que nós temos aí. E os outros elementos nós temos. Então, vejamos. Então, menos 2. Lembrando que menos 2 é A1, AN menos 1, certo? Meu enésimo menos 1 termo. E R é a razão. Então, fazendo as continhas aqui, eu vou ter menos 2, 3 vezes N, 3N, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3N com menos 2, nós temos nesse caso a N é igual a menos 5 mais 3N. Então, essa aqui é o termo geral dessa sequência, ok? A sucessão infinita do termo geral, a N igual a 7 menos 5N, é uma PA. Achar o terceiro e o 10º termo, a partir deles, a razão da PA. Então, vejamos. Vamos encontrar aqui primeiro o que ele está pedindo. Então, a N é igual a isso, 7 menos 5N. Vamos fazer que N é igual a 3 e N é igual a 10, já que ele quer o terceiro e o 10º termo. Então, vamos lá. A 3 vai ser quem? 7 menos 5 vezes 3, já que o N, nesse caso, é 3. Então, vamos ter 7 menos 15, que é igual a 3 é igual a menos 8. Então, esse é meu terceiro termo. O 10º termo vai ser 7 menos 5 vezes 10. 1 de N, ó. Nesse caso, é 10. Fazendo as continhas, nós temos 7 menos 50, já que 5 vezes 10 dá 50. Então, aqui vamos ter a 10 igual a menos 43, já que 7 menos 50, estou devendo 50, pago 7, vou ficar devendo 43. Então, esse aqui é o terceiro termo, esse é o 10º termo. Só que ele quer que eu utilize isso para encontrar quem é a minha razão. Vejamos. A 10, eu vou pegar o maior e colocar em função do menor. A 10 é igual a quem? A 3. Se eu estou em A3 e quero chegar em A10, eu tenho que dar 7 saltos. Então, vai ser 7 vezes a razão. Então, vejam. Nesse caso aqui, A10 eu tenho e A3 também eu tenho, para encontrar a minha razão. Então, vamos substituir. Menos 43, que é A10, e menos 8, que é A3.
Então, vamos ter menos 7R passando para cá e 43 fica positivo, passando para cá, para o segundo membro. Então, menos 7R vai ser igual a mais 35, já que 43 menos 8 vai dar 35. Nesse caso, o 7 menos 7 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vamos ter R vai ser igual a menos 5. Então, essa é a minha razão, ok? Quantos são os números naturais múltiplos de 3 e que tem dois algarismos? Vejamos. Quantos são os números naturais múltiplos de 3 e que tem dois algarismos? O menor múltiplo de 3 com dois algarismos é o 12. Porque lembra que 2 é algarismo. E ele é divisível por 3. Certo? Ele é divisível, nesse caso aqui, ó, por 3. Para ser um múltiplo de 3. E o maior é 99. Já que também é o maior número de dois algarismos, que é divisível por 3. Certo? Então, temos uma PA. Lembre que a gente está falando com dois algarismos. Temos uma PA finita. Então, teríamos o seguinte. Se a gente for fazer os múltiplos aqui. 12 com mais 3, 15. Com mais 3, 18. E assim, aí eu vou ter 99 com menos 3, 96. Então, temos esses termos aqui. Esse é meu último termo e esse é meu primeiro termo. E temos alguns aqui. Então, vamos contar quantos são. Quanto é sair de 12 e chegar em 99. Na sucessão A1 igual a 12, R vai ser igual a 3, porque ó, são múltiplos de 3, então vão estar aumentando de 3 em 3. E a N, que é meu último termo, é 99. Na minha regrinha aqui, que é o termo geral da minha PA, então vou substituir os valores. Então, AN, 99. A1, 12. AN menos 1, como N é o número de termos que nós queremos, é a mesma coisa da posição, quantas posições nós temos, então não vamos substituir por nada. E a razão é 3. Vamos fazer algumas continhas aqui. Temos que 3 vezes N vai dar 3N. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Então, temos aqui 99 igual a 12 mais 3N menos 3. Certo? Então, vejamos o seguinte. Fazendo a diferença aqui, nós temos que 99 é igual a 12 menos 3, que vai dar 9, mais 3N. Então, temos o seguinte. Esse 9 vai passar para cá, subtraindo vai ficar 90. Então, temos que 3N é igual a 90, ou 90 igual a 3N. E assim quer dizer que N vai ser igual a 1. Qual é o número que multiplicado por N vai dar 90, que é 30. Certo?